Graça e paz no Senhor Jesus, amém? Somos luz. Pode ser melhor, muito melhor. Eu vou melhorar também. Somos luz. Amém. Você que está chegando pela primeira vez, não assuste. Esse é o nosso tema do ano. O pessoal não pode esquecer, tá bom? Seja bem-vindo, você que está conosco pela primeira vez, segunda vez. Nós vamos fazer um convite especial para você ao final. Palavra do Senhor, conforme está escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. A Escritura nos diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as sortes de enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O ministério de Jesus foi marcado pelo acolhimento. Em tudo aquilo que ele fez, por onde ele andou, aquilo que ele realizou, o seu foco sempre esteve em alcançar pessoas, curar pessoas, abraçar pessoas, transformar pessoas e assim anunciar o reino de Deus naquele tempo, mas não apenas para aquele tempo, lançando as bases da sua igreja e do avanço do reino sobre todas as nações. Se você, por exemplo, parar para estudar o capítulo 9, cujos últimos versículos nós lemos agora, você verá que só nesse capítulo Jesus curou várias enfermidades, Jesus curou 2 cegos, Jesus havia levantado um paralítico, Jesus havia ressuscitado uma menina, filha de um sacerdote, de um homem responsável por uma sinagoga. Jesus havia recebido, acolhido como seu discípulo o próprio Mateus, que escreveu o Evangelho, que era um publicano, um homem que vivia profunda discriminação social em função do seu trabalho. Ele servia ao Império Romano e todos os seus irmãos judeus, todos aqueles que eram judeus, lhe tinham como um traidor da pátria, como um traidor da fé, e Jesus o chama e diz: me segue. E o texto da palavra diz que aquele homem rejeitado, humilhado pela sua própria realidade, é acolhido por Jesus de um modo com que ninguém naquela época o acolheria. Isso está no centro do ministério do Mestre. Isso está de fato relacionado a tudo que ele fez. Inclusive está relacionado o ministério de acolhimento de Jesus com você, com a sua vida. O que ele fez por você, se você pertence a ele, se você é um discípulo dele. Ele olhou você, ele percebeu você, ele escolheu você, ele salvou você e abriu as portas da eternidade, te dando vida eterna, fazendo de você uma nova criatura. Esse é o ministério de Jesus, inclusive sobre a sua própria história, a sua própria vida, a sua existência. Acolhimento está no centro do ministério de Jesus. Mas quando nós chegamos nesses versículos, nós temos uma pequena síntese de como o ministério dele estava se desenrolando naquele momento. Isso aqui tem muito a nos ensinar sobre Jesus e sobre nós mesmos. E a primeira coisa que a gente aprende acerca do ministério de Jesus e que nos inspira tanto e que nos revela tanto sobre ele, é a respeito da natureza desse ministério. Você pode observar no verso 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. O contexto aqui está sendo o contexto ali da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Numa região
sofrida, machucada por guerras, por tragédias, ali estava o Filho de Deus. E qual era a natureza desse ministério acolhedor? A natureza desse ministério é que esse ministério tinha uma perspectiva integral. Jesus ali andava naqueles povoados, naquelas cidades, naqueles lugares tão sofridos, diz o texto, ele ensinava, ele pregava, ele curava. E por que ele fazia isso? Porque as nossas necessidades como seres humanos, elas passam pelo que nós conhecemos e pensamos, mas elas transcendem isso. Muitas vezes elas estão ligadas ao nosso corpo, ao nosso físico, às nossas necessidades, mas acima de tudo, o que mais nós necessitamos é daquela mensagem que pode nos resgatar da alienação com Deus. Porque se tem algo ao qual o ser humano precisa, é ser resgatado da ira de Deus. Nascemos afastados do Senhor, nascemos em morte espiritual, nascemos em rompimento. Como diz Paulo aos Efésios, havia um muro de separação. A nossa condição espiritual é gravíssima quando nós não entendemos e não recebemos a pessoa de Cristo em nossas vidas. Então Jesus está ministrando de um modo integral por causa da necessidade integral das pessoas. Ele pregava a mensagem do reino: arrependam-se, arrependam-se, o reino chegou até vocês. Era um convite para que aqueles que estavam tão longe de Deus pudessem abraçar a sua graça. Um convite para aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, agora pudessem ter vida. Um convite para todos aqueles que estavam perdidos quanto ao propósito das suas existências, que estavam de fato totalmente isolados de qualquer perspectiva real para a vida, pudessem agora usufruir daquilo que falta a todos aqueles que ainda não abraçaram essa mensagem, que é a experiência de ter os seus pecados perdoados e você experimentar a glória de Deus na sua história. A única coisa que pode preencher você, que pode alimentar a sua alma. E essa era a mensagem dele. Mas onde havia também gente enferma, fisicamente, havia cura. Por isso também no capítulo 9, aonde havia alguém psiquicamente doente, e nesse caso, por causa de uma entidade demoníaca que estava lidando na vida dessa pessoa, lá foi Jesus. E havia inclusive uma conexão entre corpo e a condição espiritual e psíquica daquela pessoa, porque ela simplesmente não conseguia falar. E o texto diz, se você olhar no capítulo 9, especificamente essa cura dessa possessão, que aquela pessoa quando foi liberta, a sua voz voltou. Havia ali uma junção de opressão demoníaca, satânica, mexendo na fisiologia e na estrutura psicológica de um ser humano, mas o Evangelho chegou através do Filho de Deus, e Ele ordenou que as trevas saíssem, e quando as trevas saíram, veio a luz de Deus sobre aquela vida, a fala voltou, a mente voltou, e o Evangelho chegou. Essa é a natureza do ministério de Jesus. Mas aqui também nesse texto nós vemos o coração desse ministério acolhedor de Jesus. Ele andava, ensinava, pregava, curava, libertava pessoas. Mas tudo isso tinha um coração por trás. Verso 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Duas coisas que precisam ser vivenciadas para que o nosso coração se mova na direção certa. E isso movia o coração de Jesus.
você lê algumas vezes essa expressão, ao ver, ao ver, ao ver. Irmãos, há uma patologia da anormalidade. A desgraça está do nosso lado e a gente acostumou tanto com a desgraça que a gente olha e não vê. A gente olha e não vê. As coisas estão tão patológicas e a gente já está convivendo há tanto tempo com determinadas coisas, dentro de casa, na sociedade, nas escolas, que a gente tem olho, mas a gente não enxerga o que está acontecendo. E por isso nós não temos compaixão. E por isso nós não temos sensibilidade. E por isso nós não nos movemos. E por isso nós não nos incomodamos. E por isso nós não saímos da nossa zona de conforto. Mas porque Jesus se movia, porque Jesus agia, porque Jesus percorria as aldeias, os povoados, porque Jesus entrou em ação de modo tão efetivo no seu tempo, na sua realidade, porque Jesus via as coisas. Elas estavam latentes aos olhos dele. Ele via tanto, que para os próprios discípulos, certa vez ele falou assim, que geração perversa. Até quando eu vou suportar vocês? Porque ele conhecia o coração humano. Mas não só o coração perverso dos homens, ele conhecia também as dores humanas. A palavra compaixão aqui no grego é uma palavra muito forte. Porque se nós formos traduzi-la de modo literal, é assim, vendo as multidões, sentiu em suas entranhas. Entende? É como se ele sentisse fisicamente. Eu não estou dizendo que ele sentiu fisicamente, mas é importante você entender a força do termo. É como se as entranhas, por dentro, captassem a dor e o sofrimento daquele povo. Talvez nós estamos experimentando uma oportunidade para entender esse aspecto da compaixão. Porque a compaixão gera empatia. Talvez você nesses dias, vendo toda essa desgraça, essa tragédia que abalou e abateu o sul do nosso país, e ouça o que eu vou dizer, irmãos, isso terá reflexos no país inteiro e por um longo tempo. Há estudos apontando que provavelmente nós teremos a maior migração de brasileiros dentro do próprio país nos próximos meses. Maior do que aconteceu quando as secas do Nordeste levaram os nordestinos para construir Brasília, para construir, ou melhor, para expandir São Paulo e assim por diante. É um quadro extremamente difícil. Mas a gente acaba tendo empatia, porque você tem uma casa. Talvez você ande no seu carro, você sabe quanto que custou o seu carro. Se você paga a prestação dele, imagina o seu carro agora debaixo das águas totalmente destruído. E se você tem um pequeno comércio, você imagina a situação de um pequeno comerciante cujas águas vieram e inundaram tudo. E que destruíram tudo. E que as pessoas estão ali, as que sobreviveram, com a roupa do corpo. Numa terra agora devastada. Não dá para voltar para casa, porque não tem mais casa. E nós estamos vivendo um momento que a gente pode começar a olhar para a tragédia humana, mas em nome de Jesus, nós temos que ter olhos além, porque você acha que Goiânia não está cheia de tragédia humana também não? Gente indo a galope para o inferno. Gente que a descrição exata desse texto, uma multidão de pessoas. Mas como elas são aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. E eu vou dizer uma coisa para você, essa realidade das multidões não está presente apenas nos bairros mais pobres e carentes, não.
Nós temos visitado alguns bolsões de pobreza aqui em Goiânia. Vamos começar, em nome de Jesus, na virada de julho até o início de agosto, 2 projetos em um dos lugares, ou 2 lugares, na verdade, extremamente pobres da nossa região. Projetos de geração de renda, levando a pregação do Evangelho, vivendo essa natureza integral do reino de Deus. Mas eu quero dizer para você, de vez em quando, Deus me leva para falar para a gente desesperada, machucada, que às vezes estão nos grandes condomínios da nossa cidade. Pouco tempo atrás eu fui convidado por um irmão: pastor, vamos visitar uma pessoa que eu tenho muito amor, ele é muito resistente. Vamos levar o Evangelho nessa casa. Uma das casas mais bonitas que eu já visitei na minha vida. E ali estava um dos homens mais tristes, deprimidos, isolados, abatidos, que eu já vi na história da minha vida. Assim são as pessoas. E Jesus conseguia vê-las. E não apenas vê-las. Ao vê-las, ele tinha compaixão. Esse era o coração do ministério de Jesus. Se compadecer, e a compaixão nos leva a acolher aquele que está em sofrimento. Mas ele também demonstra para nós o desafio desse ministério. Ele diz, diante daquilo que ele viu nas multidões, verso 37, então disse aos seus discípulos: a colheita é grande. Essa é a boa notícia. Tem muita coisa para colher, irmãos. Tem muita gente para ser salva. Tem muita transformação para acontecer. Tem muita visitação da graça para ser derramada. Lá onde você mora, lá onde você trabalha, na academia em que você faz atividade, na escola onde você está crescendo nos seus estudos, Deus está pronto a fazer uma grande colheita. Essa é a boa notícia. Existe um Deus que está olhando para as multidões que estão se perdendo. A má notícia, mas tem pouca gente para colher. Tem pouca gente para colher. A colheita é grande, diz Jesus, mas os trabalhadores são poucos. E nós temos que perceber o desafio do avanço do reino de Deus. Nós não somos muitos. Nós precisamos de mais pessoas que tenham a natureza do ministério de Jesus, que tenham o coração do ministério de Jesus e que entendam o tamanho do desafio que Jesus está lançando para nós, o seu povo. Nós precisamos entrar onde as pessoas estão, para anunciar a elas o reino de Deus. Arrependam-se, o reino de Deus chegou até vocês para curá-las. Pastor, mas Jesus tinha o dom de cura. Você também tem, meu irmão. Eu não sei quando Deus vai usar você para curar, literalmente, você fazendo uma oração e a cura acontecendo instantaneamente. Eu não sei. Você crê nisso, pastor? Creio. Você já viveu isso, pastor? Já tive a oportunidade de ver isso acontecer, sim, no meu ministério. Eu não estou falando nos momentos públicos. O pastor orou, Deus abençoou, Deus fez um milagre. Eu estou falando em situações com gente, sozinho. Eu era missionário lá na Bahia, um senhor falecendo, já idoso. O médico falou assim: não tem o que fazer, é só cuidado paliativo. Leva ele para casa, dá essa medicação, deixa ele morrer com a família. Eu tinha evangelizado esse homem, ele era meio surdo. Pensa num negócio difícil. Porque eu tinha que falar assim com ele: o Senhor Jesus falou. Aí ele: vou repetir, o Senhor. E fui pregando. E fiz um apelo. E ele entendeu, ele aceitou Jesus. Isso um pouco antes dele piorar. Aí ele piorou. Voltou para casa para morrer.
o neto dele chegou e falou assim: Jean, eu não era pastor ordenado. O pastor ordenado mais perto tinha tido um AVC. Não podia sair de casa. Jean, meu avô queria ser batizado antes de morrer. E naquela época era missionário da Junta de Missões Nacionais, o povo lá era bravo. Eu falei assim: e agora? Eu falei assim: Senhor, se não tem pastor, sou eu mesmo. Vou lá batizar o homem. Fui lá na casa dele. Cheguei lá, comecei a falar com ele, gritando no ouvido dele, ele moribundo. O senhor de fato quer ser batizado? Ele, lágrimas correu. Então eu vou batizar o senhor em nome de Jesus. Batizei, foi o primeiro batismo que eu fiz. Batizei o homem. Aí eu pensei assim: já que eu já batizei, o homem pode tomar ceia também, né? Aí, vamos arrumar um suco de uva aí, um pão. Aí, migalhazinha. Molhei os lábios dele com vinho, fui para casa. No outro dia me chega o neto dele esbaforido. Já, pensei, chegou a hora de fazer o funeral do homem. E ele me conta a história. Aquele homem deu um susto que quase a família morreu do coração, porque umas 3 da manhã ele levantou e falou com uma voz assim firme com a filha. A menina achou que era um espírito. Maria, quero jantar. Ele levantou, a filha fez uma janta, ele comeu uma pratada e ele viveu 1 ano e meio a mais e viveu bem. Quando morreu também morreu de uma vez. Pá! Então Deus pode fazer isso? Pode. Pastor, endemoniado, Deus liberta, irmão. Se achar um, manda sair em nome de Jesus. É isso que você faz. Amém. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso é com Deus. Se Ele vai fazer instantaneamente, é com Deus. O que a gente tem que fazer é responder ao chamado. A colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Se Ele vai te usar curando gente instantaneamente, ou com uma palavra, ou com um acolhimento, ou com um abraço, ou com uma oração, eu não sei, mas Ele está chamando os trabalhadores. Fui visitar nosso diácono Raimundo, aqui na Santa Casa. Saí de lá, irmãos, envergonhado. Por quê? Primeiro, que testemunho do Raimundo da Cleide. Pastor, estamos firmes. Raimundo, terminou seu mandato, sei que você está aqui. Vai ter que pôr um extenso semana que vem, tem que ficar mais uma semana no hospital, mas eu preciso saber, você foi indicado, o que eu faço? Pastor, tenho prazer de ser diácono, se eu não morrer, estou lá. Você não fica assim impactado com um negócio desse, não? Porque às vezes a gente está tão bem, fica assim, em nome de Jesus, para a murmuração. Tem gente com muito mais luta dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Mas o que mais me humilhou naquela visita é que a mulher responsável por conduzir quem faz visita religiosa falou assim para mim: mas o senhor não pode só ir ali no outro quarto? Eu, claro, filha, vamos lá. Aí eu fui no outro quarto. Aí no outro quarto, o camarada do lado vira e fala assim: mas o senhor não pode orar por mim também, não? Claro, filho. Aí enquanto isso a mulher volta, mas tem uma outra família? Resultado, tinha um monte de gente precisando de quê? Alguém para ler um texto e fazer uma oração. Quantos aqui são capazes de fazer isso? Eu acho que a maioria absoluta de nós. Então a gente pode pregar o Evangelho, ensinar sobre o reino, levar cura e ter um ministério de acolhimento. Podemos ou não podemos? E a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Mas de onde então vêm os recursos? E eu quero terminar te dizendo isso. Nós temos recursos espirituais e nós temos recursos humanos. Jesus vira para os discípulos e diz: orem ao Senhor da seara,
para que Ele envie trabalhadores para a seara. Então, nessa manhã, eu oro, ó Senhor da seara, envia esses irmãos para a tua seara, Senhor. Nos envie, Senhor. E nós precisamos orar e clamar. E para isso a gente tem que ter o coração de Jesus, que é ver e se compadecer. E para isso a gente precisa agir como Jesus, a natureza do ministério dele. Servir integralmente as pessoas. E se você ler os primeiros versículos do capítulo 10, Jesus diz para os discípulos: orem para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a seara. Não foi? O que acontece no capítulo 10 logo depois? Jesus chama os 12 e os envia. E quando a gente lê o início do capítulo 10, infelizmente eu não tenho tempo para ler e nem expor essa parte. Jesus diz assim: vocês vão de aldeia em aldeia. Olha que coisa tremenda. Vocês vão de aldeia em aldeia. Vocês vão curar os enfermos. Vocês vão expulsar os demônios. E vocês vão anunciar o reino de Deus, a mensagem de arrependimento. Jesus está mandando eles fazerem o quê? Exatamente aquilo que ele fez. E eu termino dizendo: nós temos recursos espirituais, temos a oração, temos a palavra, temos o Espírito Santo sobre nós, e nós temos recursos humanos. Porque você sabe quem você é se você tem Jesus como Senhor e Salvador? Você é a pessoa que Ele viu na multidão e chamou pelo nome. Esse é você. Você era aquele que estava como esse povo, mas que agora está encontrado e acolhido pelo perdão e o amor de Deus. Você também era alguém como sem pastor, mas agora a sua vida está nas mãos do supremo pastor, que é o seu mestre. Esse é você. Então agora você pode ser um canal para abençoar aqueles que não têm essas bênçãos. Essa é a natureza do nosso chamado. Hoje é um dia de nós celebrarmos. Há tanta coisa que Deus está fazendo. Estamos com uma equipe lá no sul, nos representando. Como eu disse, estamos sonhando em abençoar comunidades pobres. Mas hoje, uma das áreas vitais para nós cumprirmos isso aqui, que são as nossas candeias, os nossos pequenos grupos, nós vamos começar a treinar um outro grupo de irmãos, para abrir mais casas, para preparar mais discípulos, para que nós possamos chegar e chegar cada vez mais, onde o Senhor nos enviar nessa cidade. E você precisa orar, meu irmão, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E você precisa orar, para que o Senhor te dê o coração que Ele tem. Porque se o Senhor der, você será uma fonte de acolhimento, curando, libertando, levando Jesus para as pessoas. E Ele quer fazer isso através de você. Agora, quem está aqui como um da multidão? Você chegou aqui, aflito. Chegou aqui com esse sentimento de estar perdido. Você chegou aqui nesse lugar, nesta manhã, aflito, se sentindo perdido, como quem não tem alguém que cuide de você. Nessa manhã, Jesus está dizendo assim: se eu posso ser a sua alegria, eu posso ser aquele que vai te dar o que ninguém mais pode dar. Então saia da multidão, meu querido, da multidão aflita, e se renda para ser um discípulo de Jesus. Abra o coração para Ele, se entregue a Ele, e tudo isso acontecerá. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar? Senhor, como é tremendo olharmos para aquilo que Jesus fez para o seu coração, sabendo, ó Deus, que aqueles que são seus discípulos são chamados a reproduzir, a replicar esse ministério. Ó Deus, nós, discípulos, não podíamos morrer na cruz,
não podíamos perdoar pecados, muito menos, ó Deus, seríamos ressuscitados para a redenção de alguém. Essa é uma obra única do teu Filho. Mas no poder disso que Ele fez, nós temos uma nova vida. E nós temos um chamado e um ministério a cumprir. Então, nos dê a natureza desse ministério. Nos dê o coração desse ministério. Abra a nossa percepção para os desafios desse ministério. E nos use como recursos vivos para a obra desse ministério. Para que haja, Senhor, de fato, portas abertas para aqueles que estão na escuridão. Assim nós clamamos, Senhor. Entregamos também aqueles que se rendem, que querem sair da multidão, aflita, desnorteada, alienada de Deus, para uma vida nova com o Senhor. Receba esse coração, receba esta pessoa, acolha agora, Senhor, através do perdão de Cristo Jesus. E que os céus entrem em festa, porque mais um pecador, mais uma pecadora foi acolhido nos teus braços. Abençoe o teu povo, aqueles que estão sofrendo, os enfermos, aqueles que estão passando por grandes lutas. Derrame da tua graça nesta manhã, em áreas específicas sobre a tua igreja, que o Senhor mesmo sabe que nós precisamos tanto, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque nós já somos teus filhos, e como ovelhas, o Senhor é o bom pastor que cuida das ovelhas. Assim nós nos rendemos a Ti com gratidão e nos consagramos para o ministério de acolher como povo Teu, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.